Deus colocou uma palavra no meu coração essa noite, uma palavra que eu ministrei já faz alguns anos. E se eu não me engano, Deus me deu essa palavra quando ainda a gente estava no seminário. Eu e o pastor Rodrigo, nós nos conhecemos no seminário teológico, quando nós moramos um ano num lugar que parecia o Jardim do Éden, né? Um lugar gostoso de morar. Se alguém de repente conhecer, a caminho de Ponta Grossa, uma colônia chamada Vitimarsum. É um pedacinho de terra que parece que a gente está fora do Brasil. Quando deu um ano eu falei, Senhor, eu preciso voltar mesmo. Não dá para mim ficar aqui. E estudando a palavra lá, eu me deparei com esse texto. Eu nunca fui muito um estudioso na palavra, mas quando eu fui para o seminário, Deus me levou para um propósito. Deus me levou para um tempo de crescimento. Foi um tempo que eu e minha família, a gente passou por muitas coisas. Foi um tempo de muita escassez, foi um tempo que nós abandonamos tudo que a gente achava que tinha. E Deus nos levou novamente a Curitiba. Nós morávamos numa cidade chamada Jaraguá do Sul. Quem conhece aqui Jaraguá do Sul? Olha, bastante gente conhece. Nós moramos ali por 11 anos, nossos filhos nasceram ali. Eu sou natural de Blumenau, minha esposa é curitibana, e assim é a nossa família, uma mistura. E Deus nos levou de volta a Curitiba em 2014 para um tempo de mudança. Esse tempo de mudança eu começo a estudar mais as Escrituras, porque ali Deus colocou no meu espírito, Senhor, se tu queres que eu seja o pastor, aqui estou eu. Só por Deus que eu disse um negócio desse. E eu comecei a estudar a Escritura, e quando eu me deparo com esse texto, eu falei, uau, tem uma simbologia tão grande que a gente consegue, num texto, trazer inúmeras ministrações. Mas eu acredito que Deus tem algo específico para nós esta noite. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no texto de Ezequiel 47. É um texto muito conhecido. E nós vamos estar lendo ele calmamente, do verso 1 ao 12, onde nós, durante a noite, discorreremos a respeito desse texto, onde o Espírito Santo de Deus vai falar comigo e vai falar com você também. Amém? Então vamos ler. Em seguida, ele me levou novamente à porta da casa, e eis que as águas surgiram por debaixo da soleira da casa. Em algumas versões, templo, né? Aqui quando fala casa, é casa de Deus. Em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste. E as águas desciam de debaixo do lado direito da casa, ao lado sul do altar. Ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora, até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste. E eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem que tinha um cordel em sua mão saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados e me levou através das águas. As águas estavam pelos tornozelos. Novamente ele mediu 1000 e levou através das águas. As águas estavam agora pelos joelhos. Novamente ele mediu 1000 e me trouxe através. As águas estavam pelos lombos. Em seguida ele mediu 1000, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar, porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele disse-me, filho do homem, tu viste isto? Então ele me trouxe e me fez retornar para a margem do rio. E me fez retornar. Ora, quando eu havia retornado, eis que na ribanceira ou na beira do rio haviam muitas árvores, tanto de um lado quanto do outro lado.
Então ele me disse: estas águas saem em direção à nação do leste e desce para dentro do deserto e vai para dentro do mar, que sendo levadas ao mar, as águas são curadas. E sucederá que cada coisa que vive, que se move, para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio vier. 10. E sucederá que os pescadores ficarão sobre ele, desde En-Gedi, ou Gedai, até En-Eglaim. Eles serão um lugar para se espalhar redes. Seus peixes serão de acordo com seus tipos, como os peixes do grande mar, excedendo em muitos. Mas os seus lugares enlameados e os pântanos não serão curados. Eles serão dados ao sal. 12. E junto ao rio, sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento, cuja folha não cairá, seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com seus meses, porque suas águas saíram do santuário. E seu fruto será para alimento, sua folha por remédio. Amém? Esse texto a gente consegue trazer aqui muita coisa. Quando eu estava estudando isso, o Espírito Santo dizendo naquela época, estava 19 anos quando eu aceitei a Cristo Jesus, meus 36 anos, que foi o ano que eu fui para um seminário. Sim, eu fui para um seminário teológico com 36 anos, já cabelo branco, velho. Os alunos tinham 21, 22, 24, tinha 31, 100, segundo mais velho, né? E eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Estava trabalhando em mim. Esse texto foi como uma flecha. Ali vem o título da mensagem. Para aqueles que gostam de anotar, anote: do raso ao profundo, mergulhando no rio de Deus. O Espírito Santo estava me dizendo: é tempo de você sair do raso, é tempo de você sair às margens. Chega de você andar apenas como um cristão. Eu quero você, eu quero a sua vida, eu quero que você se entregue. Aleluia, glória a Deus. Aqui o profeta Ezequiel, ele tem uma visão do templo já restaurado, onde desse templo, onde nós também somos templo, começa a fluir um rio. A obra do Espírito Santo, quando Jesus fala, ele diz: se você sabe aquele que está te pedindo de beber, você saberia, se você bebesse daquilo que eu tenho, você não sentiria mais sede. Porque o que? Nessas pessoas aconteceria o que? Uma fonte surgiria. Então Jesus, ele também está falando que dentro de nós vai surgir um rio. Ao decorrer da mensagem, ver a dupla obra do Espírito Santo sendo trabalhada aqui. É uma dupla obra do Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina que primeiro Jesus vem e se instala como uma fonte. Quando nós viemos para Jesus, nós nascemos no Espírito e uma fonte começa a jorrar dentro de nós. Depois nós vemos que Jesus fala o quê? Nós precisamos o quê? Começar a crescer nesse rio em profundidade. Precisamos o quê? Precisamos sair da margem. Assim como o rio em Ezequiel, a presença de Deus, ela não é estática. A presença de Deus, ela se move, ela cresce. E como é que cresce? Como é
que a presença de Deus, como é que esse rio, esse fluir da presença de Deus vai crescer na nossa vida. A convidar Ele, a pedir que Ele faça essa obra na nossa vida. O Espírito Santo não podia fazer nada na minha vida, porque eu o impedia, eu o apagava, eu o entristecia. E Deus deixou nós irmos até certo ponto nas nossas vidas. Quando nós estávamos aqui, já na beira, o Espírito Santo fez assim, chega, vem, só puxar. Chega. Então, meus queridos, o Espírito Santo, ele quer nos levar a uma vida de intimidade, ele quer nos levar a uma vida para transformação. Nós seremos transformados para depois transformarmos os que estão ao nosso redor. Primeiro é uma fonte, mas depois será um rio. A história nos relata na geografia, quando a gente vai estudar, que as cidades nascem aonde? Longe do rio? Não. A cidade sempre era estabelecida no rio. Sempre. Por quê? Porque do lado do rio existe vida. Se no mundo físico é assim, por que a gente acha que no mundo espiritual seria diferente? Ou seja, quanto mais longe do rio a gente andar, pior é. E eu andei longe do rio. Morava a minha vida toda, fisicamente, quase do lado de um rio. Passei a minha infância até os 12 anos de idade, tomando banho de rio em Blumenau. Em Jaraguá do Sul também, morávamos bem pertinho do rio. Começava a subir as águas, a gente já, mas graças a Deus nunca foi. Deus, ele vai falando conosco até pela geografia. Deus fala conosco quando a gente é criança, quando a gente está desenhando, sabia disso? Eu amava desenhar quando criança, eu desenhava muita árvore. A minha primeira mensagem no seminário, Salmo 1, verso 3, Jeremias 17, árvores plantadas junto a ribeiros. Olha só. Então, se você que está anotando, a gente vai para o primeiro tópico. O primeiro tópico é o rio que gera vida e cura. Sim, porque esse rio, o mover do Espírito Santo, ele vai gerar vida em nós. Vai gerar cura. Vai gerar cura. Eu fui curado, nós fomos curados em muitas áreas das nossas vidas. Emocional, financeira, ministerial, paternidade, identidade. Nós somos curados. O texto diz ali que onde o rio passa gera vida. Até mesmo o mar morto, que é símbolo de morte, está gerando vida. Vocês viram recentemente? Tem vida no mar morto. Olha o sinal. Olha o sinal dos últimos tempos, onde tudo e todos receberão do Espírito de Deus. Até o mar que era morto vai ter que mudar de nome. Meus queridos, não há impossível para Deus. Não há lugar na sua vida que Deus não entre. Eu sou formado, eu tenho treinamento na área emocional, e uma coisa que eu brigava quando eu estava nesses treinamentos eu falei assim, essas ferramentas, elas são eficazes até certo ponto. Depois de um ponto é só no Espírito. Porque se a palavra divide, o Espírito e a nossa alma, tem lugares que o Espírito Santo só que vai tocar. Então o Espírito Santo, ele vem para trazer cura completa. Ah, mas eu já fiz um treinamento na área emocional. Você fazer um tratamento de inteligência espiritual. Aí você vai ser completamente curado. Aí você vai começar a gerar vida. Ei, nada contra
inteligência emocional. Mas, meus queridos, nada substitui o Espírito Santo de Deus. Nada. E nós precisamos aprender. O pastor não sabe, mas como me alegra quando eu vejo ele postando quinta com o Espírito Santo. Porque muitas igrejas estão falando assim: Espírito Santo, senta aqui, ó. Depois eu te chamo. Mas quem gerencia o culto sou eu. O Senhor entendendo que é preciso mergulhar nesse rio. Então, o agir do Espírito Santo, ele vem para trazer vida. O Espírito Santo flui, ele traz renovação, cura, libertação e restauração. Mais uma vez, o Espírito Santo traz renovação, cura, libertação e restauração. Aonde o fluir do Espírito Santo passa. É isso. Mais uma vez, aonde o Espírito, onde o rio do Espírito Santo de Deus flui, vai vivificar. Por isso que o mal não quer que nós ministremos a respeito desse rio. Ele não quer que ministremos a respeito do Espírito Santo. Sabe? Fugir. Curas vão acontecer. O Espírito Santo, onde ele flui, onde há ferida, ele vai trazer cura. Onde há morte espiritual, ele vai trazer o que? Vida. Onde havia desesperança, ele gera renovo. Falei no curso do Espírito Santo, eu tenho uma escola chamada Escola do Espírito. 3 meses a gente conversa a respeito daquilo que é a pessoa do Espírito Santo. E eu estava falando, gente, nós não podemos nos lembrar do Espírito Santo quando alguém morre. O Espírito Santo te consola. Gente, o Consolador é para todos os dias. Ele é o nosso ajudador, é aquele amigo fiel, ele está sempre conosco. Sempre. Eu digo, deixa o rio fluir. Existem áreas em nós que precisam ser alcançadas por essas áreas. Sei que o Espírito Santo não possa restaurar. O Espírito Santo, quem convence. O Espírito Santo, quem vai falar. Teve vezes que a minha esposa tinha uma opinião diferente da minha e eu falei, sabe por quê? Eu não vou mais comprar briga. Eu falei, Senhor, se tu tem algo para acontecer, vai lá e fala com ela. Eu não vou comprar briga. Eu tenho uma opinião, ela tem outra, né? A respeito de uma pessoa. Eu falei, na mesma hora que eu falo isso com o Senhor, o Espírito Santo, lá onde ela estava, no quarto, onde ela estava trabalhando, o Espírito Santo falou com ela. Sim? É mais vezes isso então? É tão fácil assim? Queridos, aquilo que é de Deus para as nossas vidas, a gente não tem que brigar, a gente só tem que entregar nas mãos dele. Deixar o rio fluir. Entrega essas preocupações para ele. Deixa ele trazer vida. Deixa ele trazer cura. Brigado com alguém, não brigue mais. Só peça que o Espírito Santo traga cura. Vamos para o segundo tópico. E o que produz frutos permanentes. Ali versos 10 a 12. Sem árvores frutíferas que dão fruto. O quê? Continuamente, mês a mês, em cada estação. Você pode escolher ficar na margem, tudo bem, não tem problema. Que aquele que veio até ele e que continua na presença dele, que tem contato com esse rio, ele vai gerar vida, vai gerar frutos, e mês a mês vai ser próspero, vai ser bênção. Não é verdade? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo? E ele vai gerar ainda cura, porque diz ali no texto que as folhas são para cura.
Então, um simples tocar no rio, porque a árvore ela está ali na beira do rio, mas as suas raízes estão lá no profundo, no rio. Então ele está bebendo deste rio. Ele está tocando. Esse simples tocar no Espírito, ele já consegue o quê? Ter uma vida cheia no Espírito. Consegue ter o seu caráter transformado. Ele começa a ser um testemunho vivo e tem abundância de bênçãos. Porque eu era morto, mas quando eu toquei no Espírito, eu já comecei a mudar. Eu já comecei a ser bênção. Tomava muitas decisões erradas. Não era o exemplo de cristão, mas já estava mudando com um simples tocar. Imagine se nós mergulharmos no rio. Ali ele diz que nós teremos fruto constante. Sabe o que significa fruto constante? Significa uma vida espiritual estável e madura. É isso que o Espírito Santo vai nos proporcionar. Uma vida estável, madura. O Espírito Santo ele não vai gerar apenas experiências momentâneas. O texto de João 15,16 diz que as obras do Espírito Santo permanecerão para sempre. Mas quando estava em Joinville, nós moramos em Joinville quase 2 anos, uma irmã veio assim: pastor, eu estou fora da igreja, porque o Espírito Santo me deixou, eu não tenho mais a presença, não sei o quê. Eu falei: minha irmã, do pouco que eu conheço a Bíblia, diz lá que o Espírito Santo estará convosco para sempre. Ele não abandona. O que aconteceu é que você abandonou a fé, você parou de buscar Ele, você apagou Ele. Isso que aconteceu. Ela ficou me olhando. Eu falei: irmã, volte agora para a presença dEle, peça perdão e comece a fluir novamente. O Espírito Santo está aí dentro de você, é só você chamar Ele. Mas você apagou, você deixou Ele do canto. Deixa fluir na sua vida. Veja que interessante, né? As folhas das árvores são para a cura. Meus queridos, muitas pessoas às vezes fazem para os outros o que não faz para si. É verdade ou não é? Eu sou uma pessoa que ajuda muito. Deus, sabendo disso, me fez ajudar um amigo meu em Curitiba. E eu estava em Jaraguá do Sul. E eu, na minha arrogância, na minha prepotência, eu disse: não piso mais em Curitiba, não volto mais para aquela terra. Deus moveu o meu coração para ajudar um irmão. No final da história, largamos tudo em Jaraguá do Sul, fomos para Curitiba. Tudo porque eu me dispus a ajudar uma pessoa. Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração. E ali o Senhor me ensinou muitas coisas. Ali nós entendemos que as folhas das árvores são para cura. Ele vai fazer de nós o que? Instrumentos para abençoarmos e curarmos os outros. Porque quando você é curado, você pode ajudar o próximo. Você já não é como uma raiz amarga. Você é algo doce e suave. Você vai servir para ajudar, para estender a mão para o próximo. E aí nós vamos para o terceiro tópico, pastor, que é do raso ao profundo, mergulhando no rio de Deus. Até agora foi a introdução. Agora nós vamos mergulhar um pouco mais profundo. Aqui nós vemos, né, que Deus preparou para nós um crescimento na nossa vida espiritual. Um crescimento. Deus, ele anseia por esse crescimento. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus, esses são guiados por Deus. Quando nós vamos estudar a palavra filhos no original, ela tem uma conotação de filhos
maduros, ou seja, não é qualquer filho que é guiado e conduzido pelo Espírito. Apenas os filhos maduros, eles entendem e eles entregam a sua vida por completo ao Espírito Santo. Esses sim vão ser conduzidos. Eu não venho morar aqui em Itajaí porque tem praia e eu vou para lá. Confesso que eu nem queria vir morar aqui, porque eu conhecia a cidade quando era criança e a minha lembrança não era boa. Era uma cidadezinha feia. Me perdoem os peixeiros, quem é de Itajaí, mas era feio. Eu achava feio. Eu falei: Senhor, você quer que vá morar naquela cidade? Tem certeza? Mas graças a Deus que não é Blumenau, porque eu também não queria voltar para minha cidade. E o Senhor falou: é lá que eu quero que você vá. Tá bom, nós vamos. Nós vamos. Assim foi de Curitiba para Joinville e de Joinville para cá. Foi através do Espírito Santo, foi obediência. Isso é maturidade. Mas quando eu disse para minha esposa que já no seminário Deus estava falando Joinville, eu falei: amor, Deus está falando Joinville, que Deus colocou até uma música no YouTube de uma dupla que eu não conhecia, que é de Joinville. E eles começaram a cantar: nós somos André e Felipe, nós somos de Joinville e Santa Catarina. Eu falei: Deus, você está de brincadeira. Tu está colocando até música no YouTube. Mas era o jeito que Deus estava conseguindo falar comigo, porque eu ainda era uma pessoa que não estava bem madura. Mas aí Ele começou a mostrar esse rio. Ele começou a me mostrar que eu tinha que mergulhar, que eu tinha que largar as minhas desculpas, que eu tinha que largar tudo e mergulhar. E foi o que eu fiz. Mergulhei. O meu primeiro semestre morando no seminário foi desconstruindo o cristiano. Para o segundo semestre, Deus construiu um novo cristiano. Pastor Rodrigo acompanhou um pouco da minha trajetória. Ele foi e é uma bênção na minha vida. Deus tem usado ele com palavras pontuais, palavras que geraram transformação na nossa vida. Uma das palavras reflete até mesmo ao trabalho da minha esposa, que já está há 7 anos, onde ele trouxe uma palavra para nós que foi: ei, vocês dois estão como um reino dividido, cada um está puxando para um lado. Vai para os casais. A ministração é uma, mas o Espírito Santo vai acrescentando. E se Deus está mandando eu trazer esse exemplo, ei, casais, alinhem a uma vontade só. Porque quando eu e minha esposa, ele veio do Paraguai, ele disse bem assim: eu vim lá do Paraguai, tu é pastor e eu tive que sair de lá para falar isso para você. Você não sabe que reino dividido não prospera? Até quando vocês vão ficar como um reino dividido? Não é que a gente estava brigando, não estávamos brigando, mas cada um puxava para uma margem do rio. Eu queria de um lado, ela queria do outro. E Deus queria que nós dois mergulhássemos no rio e na dependência dele. Nós fomos para o quarto, ele foi embora, ele almoçou, acabou com as panelas, brincadeira, e foi embora. Só trouxe isso. Meus irmãos, nós fomos para o quarto, nós demos as mãos, oramos, fizemos um propósito de 21 dias. Acho que a gente nunca tinha feito um propósito como esse. Em menos de 10 dias, Deus respondeu as orações. Em menos de 10 dias, ela estava na sede da empresa, na Bahia, sendo contratada. E com tudo que a gente pediu, e confirmando aquilo que ele tinha falado para mim: você vai trabalhar para mim. Você eu quero comigo. Você tem muito que aprender ainda. E Deus testificou, e ela está hoje nessa empresa, e para a honra e glória do Senhor, já foi promovida quantas vezes? 4 vezes. Uma palavra. Então, meus queridos, uma palavra pode mudar a nossa vida. Uma palavra. Essa palavra de hoje pode mudar a sua vida. Mudou a nossa.
E cada ano que ele vem para nossa casa, ele traz palavras e eu escuto muito ele. Eu nunca falei isso para ele. Eu quero honrar ele essa noite. Como ele gerou vida, como eu aprendi com você, Rodrigo. No final do culto eu quero trazer mais algo que eu aprendi com ele para depois da mensagem. Mas seguindo a mensagem, esse rio nos leva a mergulhar. E aí nós vamos falar dos diferentes níveis de profundidade, dos diferentes níveis de entrega. Então vamos lá. Ali nós vemos o profeta falando sobre água nos tornozelos. Água nos tornozelos significa o primeiro início, a primeira caminhada cristã, onde nós temos a nossa salvação, onde nós damos o nosso primeiro passo na fé. Nós entramos pela primeira vez no rio de Deus, e ali a gente está maravilhado com Deus, aquele primeiro amor. E aí nós temos cada vez escolhas para fazer. Voltamos para a margem ou vamos para o próximo passo? E o profeta vem e fala sobre água nos joelhos. Joelho é a primeira coisa que a gente lembra o quê? Oração. Então quando nós vamos para esse nível, nós já estamos num nível de oração, intercessão e já uma certa dependência de Deus, porque nós estamos buscando agora nele, nós já estamos orando, buscando nele uma resposta. Ali representa que nós estamos começando a ser guiados pelo Espírito, mas não conduzidos por ele. São duas coisas diferentes. Ao final da mensagem eu vou trazer a diferença. Depois o próximo nível é os lombos. Lombo significa o quê? Lombo é a região do coração. É a região onde a gente alcança uma maturidade espiritual. Representa onde nós seguimos um compromisso e um serviço para com o Senhor. Nós queremos ser guiados por ele, nós queremos mais dele, e ali nós nos colocamos na presença dele. Mas aí quando a gente alcança a maturidade, né, a gente tem que tomar decisões a partir de agora. Alcançamos a maturidade e nós temos duas decisões. Veja que quando estávamos lendo o texto, eu disse que a visão mostrou todo o caminho, mas teve um momento que ele levou lá para a beira. Por quê? Porque nós é que vamos fazer as escolhas, se vamos ficar na beira ou se vamos seguir esse caminho. E quando chegamos nesse nível, que as águas já estão batendo nos lombos, nós temos que escolher. E uma das escolhas é voltar para a margem, né? Onde ali vamos receber toda a provisão, vamos ser como árvores frondosas, né? Salmo 1, verso 3. Nós vamos gerar frutos, vamos representar cura na nossa vida, na vida de outros, provisão para todas as estações, ou seja, vamos ter uma vida confortável. Vamos ser abençoados, não vai nos faltar nada. E ainda vamos ajudar os que estão ao nosso redor. E ainda vamos ser o quê? Instrumento de cura para as pessoas que estão vindo beber desse rio. Porque o rio fala que ele chega a um lugar onde haverá uma grande quantidade de peixes. E isso significa uma grande colheita. E vamos ajudar e está tudo bem. Ou a gente pode tomar o segundo passo, mergulharmos em águas profundas. E aí cada um de nós faz uma escolha. Agora, quando vamos para águas profundas, significa o quê? Significa a gente tirar as boinhas. Significa a gente não dar mais pé. E agora? Significa que você é que não vai mais tomar a decisão. Quando nós vamos a águas profundas, significa rendição total da nossa vida. E é uma escolha. Você ou decide andar pelas suas próprias convicções e decisões e consultar a Deus e o Espírito Santo e ele te guiar, ou você agora
se rende. Só que quando você se rende, você não vai ter mais o controle nas suas mãos. Aí tem a diferença do ser guiado para o ser conduzido. O ser guiado representa o que na nossa vida? Representa que nós temos o Espírito Santo, que nós temos ali a bússola nas nossas mãos, ou nos dias atuais que nós temos o GPS, e o GPS, o Espírito Santo, ele vai nos guiar, ele vai dizer, vire à esquerda, vire à direita. E assim como o GPS no nosso carro, nem sempre a gente obedece a ele. Ah, mas eu acho que aqui é melhor. Aí a gente vai e dá erro, né? Dá ruim. E o ser guiado pelo Espírito Santo é isso. Ele vai te guiar. Ele está ali para te ajudar. Mas é você que toma as escolhas. Agora, quando nós mergulhamos em águas profundas, seremos conduzidos pelo Espírito Santo, que representa a rendição total. Representa o quê? Você vai pegar a chave. Está aqui, Espírito Santo. Pode dirigir. E eu não vou mais. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí significa, meus queridos, que você agora sendo conduzido pelo Espírito Santo, diga a Deus a sua vontade. Diga a Deus ao livre-arbítrio. Agora você se rende totalmente a Ele. E Ele vai sentar no carro, Ele vai sentar no volante, e Ele vai guiar. Você vai andar ao lado, mas quem vai guiar, quem vai te conduzir agora é Ele. Ele vai tomar as decisões, Ele vai dizer para onde você tem que ir. Se Ele falar para você, vai para Joinville, vai para Joinville. Se Ele falar que é para você ir para Itajaí, para você pagar mais do que o dobro do aluguel, você também vai. Porque nós pagávamos, pastor, R$600 de aluguel no apartamento, para pagar 1.500 aqui na época. Eu falei, Senhor, não fecha a conta, não dá. Em Joinville já estava justo, imagina agora, não dá. A minha conta é 2 mais 2 é 4, mas a conta do Senhor eu sei que vai dar, porque se o Senhor está levando, eu vou, porque eu não estou mais no controle, eu não estou, é Ele quem está. Mas só que infelizmente muitos param no raso, e Deus está chamando para o profundo. Muitos às vezes têm medo, e eu confesso, eu tive medo, até mesmo de seguir com a igreja. A gente relutou. Eu falei, deixa eu lá no canto, para de ser medroso. O Espírito Santo não quer só tocar em você, Ele quer te conduzir. Amém? Amém, igreja? Você aceita ser conduzido pelo Espírito Santo? Você aceita deixar as suas vontades para trás, para fazer a vontade daquele que te chamou? Oh, glória! Fica uma pergunta: em que nível você está? Faça essa pergunta para você. Você está no raso ou disposto a mergulhar totalmente? E agora eu gostaria que você prestasse muita atenção para o que Deus vai fazer agora neste momento. É algo profético. Se você acredita estar com águas apenas nos tornozelos, que significa estar raso na fé, uma fé superficial, onde você está no início da sua caminhada cristã, você pode permanecer sentado. Agora, se você acredita que você já está num nível com água nos joelhos, onde você vive já uma vida de oração e dependência, se você acredita que está neste nível, eu gostaria que você ficasse de pé. Amém? Se você acredita que a sua vida está com água já batendo nos lombos, significa que você tem uma vida de quê? Maturidade, compromisso e serviço. Se você acredita que no rio
de Deus você está nesse nível, com água pelos lombos, eu gostaria que você se colocasse nos corredores. Que você saísse da onde você está. Se você acredita que está com água pelos lombos, saia do seu lugar e fique no corredor. Amém? Deus, Ele está nos chamando para a gente sair das margens, para nós entrarmos nesse rio. Agora, meus queridos, se você deseja experimentar de águas mais profundas, se você deseja sair do raso, se você deseja entregar a sua vida seca, a sua parte da sua vida que está morta, se você deseja que o Espírito Santo vivifique a sua vida, se você deseja que o Espírito Santo faça algo ainda maior na sua vida, se você deseja mais da presença de Deus, se você tem falado, Senhor, eu quero viver mais da tua presença, eu quero viver mais em intimidade, se você deseja largar por completo a direção da sua vida e mergulhar em águas profundas, eu gostaria que você viesse até aqui à frente, porque nós queremos orar por você. Nós queremos declarar o rio do Espírito Santo. Nós queremos descer sobre você o Espírito Santo para que você seja cheio. Então, se essa noite você quer entregar por completo a sua vida, não estou falando para você entregar a sua vida para Jesus, mas sim para você entregar toda a direção da sua vida para o Espírito Santo te conduzir. Vem até aqui à frente. Amém? Que nós vamos estar orando. E depois nós vamos estar orando por cada um. Amém? Vamos orar? Vamos nos render por completo. Vamos pedir que o Espírito Santo flua dentro de nós e através de nós, como a palavra nos diz, que rios de vida fluirão. Mas esta noite Deus quer trazer cura aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, esta noite nós queremos aqui, Senhor, declarar sobre cada uma dessas pessoas que estão entregando as suas vidas por completo a Ti. Eles estão rendendo-se a Ti. Eles estão falando, Senhor, não sou eu mais que dirijo a minha vida, mas a partir de hoje o Espírito Santo, Ele vai nos conduzir em tudo aquilo que o Senhor quer. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, comece a encher cada vida, comece a encher cada irmão, comece a encher cada irmã e comece a transformar, transforma